Olá, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo, bom dia. Que Deus abençoe você grandemente no dia de hoje e comece o dia crendo que as coisas melhores virão. Que Deus trará coisas grandes, poderosas e abençoadoras ainda para a tua vida. Não deixe de sonhar, não pare de crer. Quando nós paramos de sonhar, quando nós deixamos de crer, a vida perde o sentido. Nada mais tem sentido, nada mais vale a pena. Mas quando nós cremos e quando nós sonhamos, há uma expectativa. A nossa fé nos leva, nos impulsiona e aí nós alcançamos os objetivos da nossa vida. E Deus quer fazer isso com você hoje. Persevere, não desista. Não desanime, siga em frente, vá à luta, se apresente diante de Deus com as tuas mãos e diga: Senhor, usa a minha vida e faz de mim um grande vencedor, uma grande vencedora. E eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para a tua vida. Antes disso, se você não me conhece, eu sou o pastor Jonas Fernandes. Estou aqui com você mais um dia para juntos celebrarmos a vida diante de Deus, para que o nosso Deus nos abençoe, para que venhamos santificar a nossa vida e enquanto isso Deus vai escrevendo a nossa história. E o texto está aqui em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e aqui no versículo de número 27 em diante, que diz assim: Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, ou os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Que palavra gloriosa! Deus nos surpreende com a sua palavra, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios e dizendo que Deus usa os improváveis, aqueles que são improváveis ou chamados de improváveis, para experimentar a graça divina que transforma vidas. Meus amados, olha, meus irmãos em Cristo, que a paz de Deus seja na tua vida hoje e sempre. E eu quero refletir com você sobre essa graça de Deus que chama os improváveis para cumprir os propósitos divinos. A palavra de Deus nos revela inúmeras histórias de homens e mulheres que aos olhos humanos eram consideradas improváveis, mas que foram chamadas e transformados pela infinita misericórdia do nosso Senhor. Pense em Moisés, um homem que inicialmente duvidou de sua capacidade, mas que através do chamado de Deus libertou uma nação inteira. Moisés tinha vergonha porque ele, segundo ele, não sabia falar, tinha alguma questão na sua voz que o impossibilitava, mas Deus, ao contrário do que pensava Moisés, o levantou no meio do deserto para libertar o seu povo. O que dizer do Davi? Um simples pastor de ovelhas que passava dias, semanas no deserto com pouquíssimas ovelhinhas do seu pai. Ele foi ungido como rei e tornou-se um homem segundo o coração de Deus. Um homem que venceu gigantes, um homem que venceu batalhas, um homem que marcou a sua história. É assim que Deus faz da nossa vida. Ele nos chama, meus amados, mesmo que nós achamos que não temos capacidade, Deus nos chama. E Ele nos transforma, e Ele nos usa. E essas histórias nos lembram de que Deus não olha para a nossa aparência, não olha para a nossa adequação, mas Ele olha para o potencial que Ele mesmo coloca em nós. Ele olha para a nossa fé, Ele olha para a nossa dedicação e Ele chama os improváveis, porque na sua sabedoria infinita,
Ele vê além das limitações humanas. Enquanto as pessoas sempre estão colocando defeito umas nas outras, enquanto as pessoas estão sempre colocando limite umas nas outras, falando que as pessoas não têm capacidade, Deus olha para o coração do homem, Deus olha para o coração da mulher e decide capacitá-lo e abençoá-lo e usá-lo na sua obra. E ao meditar sobre esse tema, eu convido você a considerar o próprio apóstolo Paulo, que antes ele era Saulo, um perseguidor da igreja, mas Deus o transformou e o chamou para ser um dos maiores pregadores do evangelho que já pisou nessa terra. E se Deus pôde escolher e usar alguém como Paulo, Ele também pode chamar e usar cada um de nós, independentemente do nosso passado ou das nossas limitações. Que nós possamos abrir nossos corações nessa manhã para o chamado divino, para o chamado de Deus, confiando na graça que nos capacita a superar o que nos torna improváveis aos olhos humanos. Meus amados, que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça, nos capacitando a cumprir a missão que Deus nos confiou. Que esta devocional seja um lembrete do amor incondicional de Deus para a nossa vida. Que Ele nos chama, nos capacita, nos transforma para a sua glória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não se sinta inferior, não se sinta pequeno, cresça. Deus tem coisas grandes para a tua vida e Ele pode fazer milagres acontecer. Acredite nisso. E eu quero orar por você nessa manhã, para que esse dia seja um dia abençoado. Antes disso, peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, o seu joinha, deixe aí o seu comentário. Um abraço apertado para todos que estão deixando aqui seus pedidos de oração, para que o Senhor alcance a tua vida. E nesse momento, abra seu coração e vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a minha vida no teu altar nesta manhã. E eu sei, Senhor Deus, que o Senhor é quem chama os improváveis. É o Senhor quem capacita os incapacitados. Porque assim foi na minha vida, Senhor. O Senhor também olhou para mim um dia e viu, Senhor Deus, me encontrou lá no fundo, quieto, um homem simplesmente natural, que não tinha pretensões espirituais, sacerdotais, mas o Senhor me levantou, me chamou e me capacitou, assim como tem feito com milhares de pessoas. Quantas pessoas, Pai amado, têm crises existenciais, porque não olham para si mesmas e não veem, Senhor, elas olham para si mesmas e não veem nenhum tipo de capacitação. Elas se sentem dominadas, presas, elas se sentem, Senhor, pessoas sem força para realizações, talvez sem entendimento, sem coragem, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. A tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então nós vamos nos levantar nesse dia, nós vamos, Pai amado, ficar de pé diante dos desafios e dizer para o Senhor: estou aqui, Senhor, usa a minha vida. Usa-me, meu Pai, usa minha boca, minha voz, usa meu corpo, minhas mãos, usa minha inteligência, Senhor. Usa a minha vida para que o teu reino cresça. Pai, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Nos abençoe nesse momento, Senhor, e nos capacite. Senhor, eu coloco nas tuas mãos a nossa casa, a nossa família, cada familiar nosso, cada pessoa, Senhor Deus, que nesse momento precisa de uma intervenção, Senhor. Precisa de um milagre, de uma cura, de uma libertação. Pai, nós somos mais do que vencedores e a vitória é nossa em nome de Jesus. Nós não abriremos mão da vitória, da bênção na nossa vida. Fica conosco, Senhor. Nos dê um dia cheio da tua presença, nos cerque por todos os lados, derrama tua bênção sem medida sobre a nossa vida, para que ao final do dia possamos glorificar o teu nome. Fica conosco. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor guarde o seu coração de todo mal. E amanhã
às 5 horas da manhã, estaremos mais uma vez com um novo vídeo em glorificação a Deus, nessa devocional chamada Oração da Manhã. Amanhã nós nos vemos mais uma vez, que Deus te abençoe. Um forte abraço, fique na paz.